Boa tarde, meu querido amigo. Tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai dar um próximo e grande passo na estruturação do nosso board Scrum aqui no Notion, tá bom? Hoje a gente vai criar os sprints e a relação do sprint com o nosso board que a gente fez até agora. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso ambiente. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vamos aqui no nosso Scrum Board, a gente vai clicar aqui na setinha do lado e a gente vai vir em New Page. Vamos criar uma nova página. Essa página vai ser chamada de Scrum Sprint, tá bom? Assim como a gente tem o Scrum Board que a gente fez até agora, a gente vai criar o Scrum Sprint, tá? Esse Sprint, essa nova página do Scrum, ela vai ser a priori com o Database Table, tá bom? Então vamos clicar aqui e vamos criar o nosso table. Muito bom, então já criamos o Scrum e já colocamos o database dele também. Em seguida, a gente vai colocar as propriedades e vamos fazer isso já com um exemplo, para ficar bem prático para você, tá? Então vamos clicar aqui em New, vamos criar uma nova página como se fosse criar um novo sprint, tá? E, além disso, vamos já implementando todas as propriedades que esse sprint precisa ter. Primeira coisa, a propriedade que a gente precisa selecionar é a propriedade Team. Ou seja, qual é o time da sua empresa responsável por aquele sprint. Com os exemplos você vai entender melhor o que significa, tá? Então, outra coisa que a gente precisa definir é que o tipo dele é, na verdade, Select, beleza? Agora, quais seriam os times da sua empresa? Bom, você pode definir que é o time de marketing. Além disso, a gente pode também definir o time financeiro, ou também a gente pode definir o time de TI, né? Então, são exemplos que a gente pode criar aqui de times da sua empresa. Tá bom? Em seguida, a gente pode também definir qual é o período, ou seja, a duração que o sprint vai ocorrer. É uma analogia parecida quando você vai viajar. Por exemplo, você tem a data de ida e a data de volta. Olha só como é que fica aqui. Ó. Vamos adicionar aqui uma nova propriedade. Essa propriedade vai se chamar period. Em seguida, a gente vai definir que ela é uma propriedade do tipo date. E aí, quando a gente clica para adicionar, a gente vai também colocar que vai ter uma end date, ou seja, uma data final que essa sprint dura, né? Então esse sprint tem data de início, eu vou colocar, sei lá, dia 9, e tem data de fim, que eu vou colocar no dia, agora sim, ó, dia 6 e vai até o dia 23, por exemplo. Beleza? Então, o nosso sprint ele começa dia 6 e vai até dia 23. A duração que você e o seu time quiserem, a gente pode atribuir aqui na data de início e de fim. Ou seja, a viagem tem data de ida e depois você tem data de volta da viagem, tá bom? E outra coisa, aqui a gente também consegue definir quais são, ou qual é o formato da data que você quer colocar. Aqui está no padrão americano, né, que é o mês, o dia e depois o ano. Se você quiser, a gente pode vir aqui, ó, clica aqui nesse Date Format and Time Zone e a gente vai trocar para, por exemplo, Day, Month e Year, que é o padrão que a gente usa aqui no Brasil, tá? Então vamos colocar esse aqui e ele já troca para a gente automaticamente, definindo o padrão que nós estamos acostumados a utilizar. Próxima propriedade, ela vai ser a propriedade chamada Sprint Number, ou seja, é o número do sprint para aquele time específico na sua empresa. Esse aqui é absolutamente um número, muito simples, tá? Então o tipo aqui, ele é number. Esse aqui é justamente o número que a gente vai colocar da sprint. Por exemplo, a gente está acabando de criar o primeiro sprint do time de TI, tá? Esse sprint vai ser o número 1 do time de TI, não é mesmo? Então coloca aqui o número 1. Em seguida, a gente vai colocar agora o sprint name, e essa é uma das partes mais legais que o Notion deixa a gente fazer. Que é o quê? É a gente colocar em um textinho só todo o nome, todas as informações relevantes para que quando a gente bater o olho a gente já sabe que, ó, essa aqui é a sprint do time tal, de número tal e que dura de tal a tal dia, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui o sprint name. Então vamos clicar para a gente criar uma nova propriedade. A gente vai chamar isso aqui de sprint name, tá? O sprint name, ele vai ser uma propriedade do type formula, tá? Essa propriedade, eu vou deixar ela aí na descrição para você colocar justamente esse texto aqui, essa fórmula inteira. O que ela faz? Ela vai agrupar todas essas informações que a gente colocou aqui em cima em apenas uma linha, tá? Então vamos colocar aqui, ó, eu vou colar essa informação e uma coisa que você deve se atentar é o seguinte, tudo que tem prop, ele significa a propriedade do que a gente está querendo escrever, tá? No caso, ali eu não escrevi dev team, eu escrevi apenas team.
E o seu, você também tem que ver o que você escreveu. E tome cuidado também com letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Aqui, por exemplo, eu coloquei sprint number com N minúsculo, né? Tá aqui, ó, sprint number com N minúsculo. Então, colocamos aqui o number também com N minúsculo. Tá, mas como é que tudo isso fica? Olha só que legal que fica. Ele mostra no sprint name justamente todas as informações. Ou seja, este é o nome do sprint, que possui o nome do time, possui SP, é a abreviação de sprint, 1, e depois a data de início, dia 6/12, e a data de fim do sprint, 23/12 de 2020. Ou seja, em apenas uma linha a gente tem todas as informações da sprint. Isso vai ser bem importante para a visão de timeline, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai colocar o Scrum Master, mais uma propriedade da nossa sprint, que é o Scrum Master daquela sprint, tá? O Scrum Master, ele, como a gente já sabe, pode ir mudando de sprint por sprint. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui do time de TI, o responsável é o Ricardo, tá bom? Muito bom. E por fim, uma próxima e a mais importante prioridade dos sprints é justamente aquela que vai relacionar essa nova página de sprints que estamos criando com aquela outra página do Notion do board, que tem as tasks que a gente fez até então, tá? Essa propriedade, a gente vai clicar aqui para adicionar, ela vai ser uma propriedade do tipo relation, tá? Ela vai ser uma relação. Qual é a relação que a gente vai fazer? A relação dessa página de Scrum Sprint com a página de Scrum Board que a gente fez até então nos vídeos passados. Então, vamos clicar aqui em Select Database. O database que a gente vai selecionar é justamente o board. Por quê? As tasks que estão nesse Scrum Board, elas estão contidas nesse sprint que a gente está criando aqui nessa página, tá bom? Muito bom. Então, criamos essa relação aqui. Essa relação a gente fez agora enquanto estamos configurando todo esse nosso ambiente do Notion. Isso não é preciso ser feito o tempo todo, tá? Inclusive, essa é uma das propriedades que ela é preenchida automaticamente aqui no nosso Notion. Essa propriedade, na verdade, eu vou chamar ela aqui, para ser um pouco mais intuitivo, de Related Tasks in Board, tá? Ou seja, quais são as tasks lá do board que estão relacionadas a esse sprint, beleza? Então, cliquei aqui e já adicionamos essa nova propriedade também. Agora, depois que a gente configurou tudo que precisa ser configurado no sprint, deixa eu te mostrar como que no dia a dia, você Scrum Master, você gerenciador aí do Scrum na sua empresa, o que é que você tem que fazer? É o seguinte, vamos criar um novo sprint agora, tá? Esse sprint já vai estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em New, vamos criar um novo sprint. O título a gente não vai colocar agora, porque a gente vai pegar o sprint name que está aqui embaixo, tá? Primeira coisa, qual que é o time? É o time financeiro. Vou colocar aqui o financeiro. Qual que é o período que vai durar esse sprint? Ó, ele vai começar no dia 10, por exemplo. A gente tem que também definir que tem data de fim. E a data de fim já está selecionada, eu quero que seja no dia 18, por exemplo. Tá bom? Então, esse vai ser um sprint curtinho do time de financeiro, beleza? Em seguida, a gente vai colocar o seguinte. Qual que é o sprint number? Ou seja, o financeiro. Tá em qual sprint? A gente colocou 1 para o time de TI. Agora a gente tem que colocar aqui, o financeiro também vai ter o seu primeiro sprint. Então esse aqui vai ser o 1. Quando for fazer o do time financeiro de novo, o próximo número vai ser o 2, depois o 3 e assim por diante. Tá? Quem é o responsável por esse sprint? Vai ser eu. Eu sou o responsável por esse sprint aí. Gosto muito de finanças. E depois, esse Related Tasks in Board a gente nem precisa colocar. Por quê? Porque quando a gente for lá no board, nós iremos definir lá que aquelas tasks estão dentro deste sprint, beleza? Muito bem. Então, a gente já clicou no botão New, adicionamos e selecionamos o time, o sprint number, o período e o Scrum Master. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar este sprint name aqui, a gente vai pegar esse sprint name e colocar aqui no nome. Mas isso tem que ser feito aqui na parte da tabela, tá? É a maneira mais fácil. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse sprint name e vou arrastar ele um pouquinho mais para cá para ele ficar mais perto do nome. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar desse jeito aqui, tá? Então, o nosso sprint name, ele tem que estar no name dessa sprint, tá? Então, eu vou clicar aqui uma vez, ou 2 vezes eu vou clicar nesse sprint, ele vai abrir as propriedades, a gente clica fora, para ele não, a gente não quer mudar nada na fórmula, e aí ele selecionou. Aí a gente dá um Ctrl+C, porque está selecionada essa célula, a gente copia,
clica aqui no name e Ctrl V, vamos colar essa informação. Ou seja, o nome da sprint é justamente esse nomezão aqui que a gente está definindo, beleza? Como você já sabe, a gente pode remanejar as colunas aqui dessa visão de tabela e também a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho dessas colunas, beleza? Bom, acho que é isso. A gente acabou de terminar o que a gente tinha para fazer na aula de hoje. Muito bem. Então, quero muito agradecer você por estar aqui, por ter feito companhia e espero que você tenha feito isso também no seu board Scrum, beleza? E coloque aí nos comentários se você tem alguma dúvida ou tem alguma curiosidade ou quer até implementar mais coisas aí no seu board de sprints, né? Fica à vontade, eu quero muito saber a sua opinião. Então, muito obrigado por você ter vindo até aqui, foi um prazer poder te ensinar mais um pouquinho do que a gente sabe, né? Compartilhar conhecimento é sempre muito bom, beleza? Então, muito obrigado e um grande abraço, até a próxima.